O corpo humano é um milagre, mas é também extremamente vulnerável. Várias doenças são ainda incuráveis. Felizmente, a ciência está sempre a evoluir, desvendando cada vez mais segredos sobre o funcionamento do nosso corpo e os processos que ocorrem em situações de doença ou saúde. O desafio é utilizar o nosso conhecimento científico para descobrir novos medicamentos inovadores e trazer esperança a doentes em todo o mundo. "14 anos é o tempo necessário para desenvolver um novo fármaco. Trata-se de um processo extremamente exigente e moroso. Ao longo de 14 anos, aproximadamente 100 projetos de investigação levarão a um novo fármaco lançado para o mercado. Em muitas doenças, uma ou mais proteínas no organismo não trabalham corretamente. É isto que os cientistas tentam detectar. Caso consigam descobrir que proteínas são responsáveis por uma doença, então essas proteínas são também alvo do desenvolvimento de um novo fármaco. O grande problema é que o nosso organismo contém centenas de milhares de proteínas. Para encontrar os alvos candidatos, os cientistas comparam a sua composição e função em células saudáveis e em células doentes. Em caso de doença, existe frequentemente falta ou excesso de uma proteína. É assim que se descobre que proteínas estão envolvidas no desenvolvimento de cancro, por exemplo. Uma vez determinado o alvo, inicia-se a procura de substâncias capazes de o afetar e assim tratar a doença. Os cientistas usam substâncias encontradas na natureza ou sintetizam compostos quimicamente. Como iremos ilustrar à frente, alguns cientistas recorrem também a simulações computacionais para prever o modo como os compostos interactuam com a proteína-alvo. Sem estas simulações, o resultado de todo este trabalho traduz num número gigante de substâncias que podem interferir com o alvo, e todas têm que ser testadas experimentalmente. Na última década, a indústria farmacêutica investiu quantias exorbitantes no desenvolvimento de tecnologias robotizadas altamente avançadas, capazes de executar rastreio experimental de alto débito e assim testar centenas de milhares de compostos num dia. Trabalhando dia e noite, estas máquinas permitem identificar rapidamente substâncias que afetam os alvos biológicos, substituindo a mão de obra humana e envolvendo custos proporcionais apenas ao número de compostos testados. Estão só ao alcance das indústrias mais fortes e de projetos em torno de doenças de elevado impacto populacional, cuja venda de medicamentos possa vir a ser traduzida em ganhos financeiros. Os números ditam a seleção de alvos e as chamadas doenças órfãs continuam negligenciadas. Quando o efeito de um composto selecionado não é pronunciado, os cientistas modificam o composto de forma a torná-lo mais apropriado para o desenvolvimento farmacêutico. Primeiro no tubo de ensaio, depois em animais de laboratório. O teste em animais é a principal forma de determinar se o composto é eficaz e suficientemente seguro para ser testado em humanos. Não apenas a eficácia, mas também a forma de administração, que assegura que a substância alcance o local certo do corpo, contribui para assegurar um efeito ótimo. Se tudo correr bem, então a investigação assegurar-se-á que o composto pode ser produzido segura e eficazmente em larga escala. Até agora, toda a investigação teve lugar fora do corpo humano. Será que o composto funciona realmente contra a doença? A resposta a esta questão vem de anos de investigação em milhares de doentes. Nesta fase, há ainda consideráveis hipóteses de que o fármaco candidato não tenha sucesso. Se assim for, todo o processo começa de novo. Os ensaios clínicos custam uma quantidade enorme de tempo e dinheiro. Desenrolam-se em 3 fases principais e levam em média 6 anos e meio.
O resultado de todas as investigações é compilado num enorme dossiê de registro que é avaliado pelas organizações de saúde. Estas decidem se o medicamento deve ou não ser aprovado. O medicamento chega ao mercado e a indústria produtora leva em média 6 a 7 anos a recuperar os custos de investigação. Pouco depois, a patente expira e mesmo nesta fase a investigação continua, procurando novas formas de administração, por exemplo, não esquecendo os custos de promoção e distribuição. Uma fatia considerável dos lucros é reinvestida na investigação de novos medicamentos que irão, por sua vez, trazer nova esperança a inúmeros doentes. Amiloide. O que significa amiloide? Trata-se de agregados proteicos fibrosos e insolúveis que partilham características estruturais comuns. O nome vem do latim amilum, que significa amido, um hidrato de carbono com o qual partilha a propriedade de coloração por iodo. As fibras amiloides tendem a acumular-se em diversos órgãos, e a sua formação leva ao aparecimento de espécies moleculares citotóxicas e ao desenvolvimento de doenças amiloides degenerativas. Estes depósitos proteináceos extracelulares são identificados por birrefringência verde-maçã quando colorados com vermelho de Congo e observados sob a luz polarizada. Afetando mais de 27 milhões de pessoas em todo o mundo, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, manifestando-se inicialmente pela incapacidade de formar novas memórias. A doença evolui com sintomas como confusão, irritabilidade e agressão, perda de memórias de longo prazo e da própria fala. Desconhecendo-se atualmente uma cura, esta é uma doença amiloide de consequências dramáticas, quer para os pacientes como para as suas famílias. A polineuropatia amiloidótica familiar, comumente conhecida como doença dos pezinhos, é uma polineuropatia neurodegenerativa extremamente importante em Portugal, também ela associada à deposição de fibras amiloides. Os sintomas variam consoante a mutação, tratando-se de uma doença de transmissão genética e dominante. Um só gene mutado, em qualquer um dos progenitores, é suficiente para que a doença se manifeste. A doença é endémica na Póvoa do Varzim e Vila do Conde, com outros focos importantes em Viana do Castelo e Figueira da Foz, e noutros países como o Reino Unido, Itália, o Brasil e os Estados Unidos. Descrita por uma primeira vez por Corino de Andrade, investigadores como Maria João Saraiva ou o cientista americano Jeffrey Kelly têm oferecido um contributo notável na caracterização da doença e no desenvolvimento de potenciais terapias. Este último, em particular, é o principal responsável pelo desenvolvimento de um primeiro potencial fármaco a alcançar as diferentes fases de ensaios clínicos e capaz de inibir formação de fibras amiloide por estabilização da proteína transthyretina, o agente causativo da doença. O fármaco em causa, o tafamidis, revelou-se capaz de atenuar os sintomas da doença em 60% dos doentes tratados, um resultado bastante positivo e que ilustra bem o potencial da estratégia terapêutica seguida. Na Universidade de Coimbra, o grupo de Biologia Estrutural e Computacional liderado por Rui Brito tem vindo a combinar técnicas experimentais e técnicas computacionais no sentido de caracterizar os processos de enrolamento e desenrolamento proteicos responsáveis pelos fenómenos de agregação amiloide por transthyretina e outras proteínas. Levando a cabo simulações moleculares dos processos de desenrolamento proteico, o grupo tenta compreender questões como o efeito de mutações na estabilidade estrutural de proteínas envolvidas em amiloide à escala atómica. Recentemente, e em colaboração com a Universidade de Leeds, realizaram um estudo exaustivo do processo de interação de pequenas moléculas orgânicas com a transthyretina,
explorando e avaliando várias metodologias computacionais com vista ao rastreio virtual de compostos capazes de inibir a formação de amiloide de entre bibliotecas de milhões de moléculas. Foi aqui, ao nível do rastreio virtual de potenciais inibidores de amiloide, que o grupo se deparou com limitações de recursos computacionais. O cálculo de conformações e energias de interação entre compostos orgânicos e uma proteína são suficientemente exigentes para que a sua aplicação a uma biblioteca de aproximadamente 2,3 milhões de compostos leve qualquer coisa como 43 anos a processar num computador de secretária. Assim, para executar uma pesquisa de tal dimensão, seria necessário um passo mágico, capaz de acelerar os cálculos. Foi então que surgiu a ideia de enviar cópias do alvo transtirretina para múltiplos computadores, para que cada um destes executasse esses cálculos em simultâneo. Quanto maior o número de computadores disponíveis, mais rapidamente se concluiria o rastreio capaz de identificar potenciais fármacos anti-amiloide. Radiações eletromagnéticas vindas do espaço. Foi assim que começou. So what we did is we need a huge amount of computing power to look for these signals, and that's why we asked the public, the volunteers all around the world, to help us analyze the data from the Arecibo telescope. And so what we did is we put together this screensaver program. It's a free program called the SETI at Home program. You download it from our website, you install it on your computer at the office or at school or at work. A ideia por detrás da computação voluntária é simples. O cidadão possuidor de um computador e uma ligação à internet descarrega e instala uma pequena aplicação que lhe permite associar-se a um ou mais projetos científicos. A ideia de aplicar esta forma de computação distribuída ao estudo de sistemas biológicos foi celebrizada pelo projeto Folding at Home, que visa o estudo do enrolamento proteico e de doenças relacionadas. A Ibercivis nasceu da colaboração de diferentes grupos de investigação distribuídos por diferentes centros científico-tecnológicos em Espanha. A extensão da rede a Portugal decorreu ao longo dos últimos 2 anos, dinamizada pela mão de Rui Brito, do Centro de Neurociências e Biologia Celular de Coimbra, e a Agência para a Sociedade do Conhecimento, em colaboração direta com a Fundação para a Computação Científica Nacional, o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas e o projeto Ciência Viva. A Ibercivis engloba um número crescente de projetos de investigação, envolvendo-se diversos centros públicos de investigação em Espanha e em Portugal. Através dos portais de internet é possível consultar estatísticas relativas ao número de participantes na rede. O crescimento da rede ao longo dos últimos 2 anos tem sido considerável e adivinha-se futuros desenvolvimentos com sua potencial extensão a países da América Latina. Finalmente, a rede Ibercivis constitui não apenas uma plataforma tecnológica valiosa para a comunidade científica nacional, em particular para os investigadores da academia que não dispõem de recursos computacionais, mas também um meio de divulgação de ciência, uma forma de aproximar cidadãos de cientistas. A divulgação da rede em Portugal tem vindo a ser promovida pelo projeto Ciência Viva, através de diferentes meios de comunicação, passando ainda pelas redes sociais e por apresentações em escolas secundárias.